E vamos iniciando aí o nosso boletim informativo diário aí do Verdão, falando sobre as opções de atacante, que segundo aí informações, restaram aí no momento da mira de contratações para o Palmeiras fechar aí com algum deles antes do dia 24 de janeiro, do qual a entrega aí da lista oficial dos 23 atletas que irão disputar o Mundial de Clubes. Mas antes de passar esses três nomes que ganharam força aí após a não negociação com o atacante Lucas Alario, eu vou fazer um breve resumo, meu amigo, de 7 atacantes que eram pretendidos aí pelo Palmeiras e a cúpula palmeirense ela não conseguiu fechar contrato com nenhum deles. O primeiro deles aí foi o atacante Pedro, que o Flamengo aí nem mesmo sequer quis abrir aí negociações. Logo após o Palmeiras tentou aí o argentino Tati Castellano, do qual foram feitas aí duas propostas. A primeira no valor de 8 milhões de dólares e a segunda no valor de 12 milhões de dólares. Porém, ambas aí foram rejeitadas pelo Grupo City, que diz aí liberar o jogador somente se forem pagos 20 milhões de dólares. E o Yuri Alberto ele também foi outro atacante que foi alvo aí de negociações do Palmeiras, onde foi ofertado 10 milhões de dólares para a aquisição de Yuri Alberto. Mas o Internacional de Porto Alegre bateu o pé e diz liberar o jogador somente se for pago o valor de 20 milhões de dólares. O uruguaio Agustín Álvares também foi alvo aí de negociações, porém as negociações não foram concluídas aí devido à cúpula palmeirense considerar os valores muito altos para a aquisição do atleta. O Peñarol pede 20 milhões de dólares para negociar o jovem atacante. Caio Jorge da Juventus de Turim foi outro atleta que o Palmeiras tentou negociar por empréstimo. Mas a Juve aí, ela negou a proposta, alegando preferir emprestar o jogador para algum time aí europeu. Nesse meio aí também teve o atacante do Cagliari, João Pedro, do qual o Palmeiras aí alega não ter fechado a contratação por se tratar aí de um atleta já de 29 anos e com um valor muito elevado para a sua aquisição. O Cagliari pedia 15 milhões de euros. Então aí a cúpula palmeirense achou que não era viável aí fechar com o atleta. E por último aí o Lucas Alario, do qual o Palmeiras aí tentou contratá-lo por empréstimo de forma aí gratuita. Recebeu aí um não, depois ofertou aí uma quantia muito baixa para o Bayern liberar o jogador e por fim o clube alemão se negou a negociar o atleta, alegando aí não ter peça de reposição no momento. Portanto, meu amigo, é muito fiasco. É lamentável ver o que está acontecendo no momento do Palmeiras nas vésperas da competição mais importante aí da nação alviverde. Bom, mas em meio a essas tentativas aí de contratações fracassadas, o que se diz é que o Palmeiras ainda luta para trazer o camisa 9 para disputar o Mundial. A pressão aí é muito grande e 3 nomes hoje são os mais cogitados para ser esse camisa 9 aí do Verdão. O primeiro desses nomes é o jovem atacante uruguaio Agustín Álvares, do qual o Palmeiras aí já tem uma noção de que irá ter que pagar aí para adquirir esse jogador, pois já houve uma tentativa frustrada de negócio. Outro nome aí que está em pauta, apesar aí de não ser o principal alvo, é o do atacante Elkson, que segundo informações esse jogador ele foi oferecido pelos seus agentes para a direção palmeirense, mas o Palmeiras até o momento não se manifestou. E um terceiro nome que eu acredito vai ser muito difícil que venha aí para o Palmeiras, mas volta aí a ser ventilado, é o de Tati Castellanos. Há muitas coisas aí que jogam contra a vinda desse jogador hoje aqui para o Palmeiras. Entre elas aí os valores para aquisição do jogador, declarações aí que foram feitas pelo atleta sobre o River Plate e o futebol europeu, onde ele alega nessas declarações que sua vontade aí é de atuar no River ou até mesmo aí na Europa, deixando aí o Palmeiras de lado. Enfim, no futebol tudo pode acontecer, mas acho difícil concluir uma negociação aí com esse jogador. Portanto, esses 3 nomes são os que ventilam com força aí nos bastidores do mercado da bola aí do Verdão. E deixando aí um pouquinho de lado os bastidores aí de contratações, vamos falar rapidinho sobre as 2 vitórias que o Palmeiras teve no dia de hoje, meu amigo. A primeira dessas vitórias aí aconteceu hoje, no jogo treino que o Verdão realizou contra o Juventus no período aí da manhã. O Palmeiras saiu vencedor com um placar aí de 2-1. Os gols do Palmeiras foram marcados por Mike e Gabriel Veron. E nesse sábado, às 4h30 da tarde, o Palmeiras irá realizar outro jogo treino. Dessa vez aí o adversário é o Primavera. E a outra vitória aí do Verdão aconteceu pela manhã também desse sábado, mas foi válido aí pela Copa São Paulo de Futebol Juniores. O Verdão venceu aí o Atlético Goianiense por 3-0.
Os gols foram marcados aí por Fabinho, Gabriel Silva e Vitinho. Esse jogo aí, meu amigo, marcou a volta de Endrick, que entrou aí no segundo tempo e sofreu um pênalti que originou aí o terceiro gol do Verdão. E o Palmeiras aí agora aguarda o vencedor da partida entre Internacional de Porto Alegre e Portuguesa para saber aí contra qual adversário irá duelar aí nas oitavas de final da Copinha. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Link de um curso que te ensina a ganhar dinheiro pela internet também vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Para vocês, um abraço. Até mais.